Oi pessoal, tudo bom? Sou Larissa Macedo, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Compartilhar como é que foi receber o diagnóstico do meu filho, né? Como é que foi para mim, o que eu senti, para minha família, o que a gente passou com tudo isso, que turbilhão, como dizem, esses papeizinhos causam na gente, né? Que são, eu falo dois porque ele teve, né, praticamente dois diagnósticos. Teve um pré-diagnóstico primeiro do neuro e depois um diagnóstico fechado do psiquiatra 3 meses depois, que transformaram totalmente a minha vida. O Bernardo hoje ele tem 3 anos e 3 anos e 5 meses. Não sei se vocês são assim também, mas tem horas que tem que contar, que eu esqueço quantos meses. Ele tem 3 anos e 5 meses, quase 3 anos e meio. Mas eu recebi o pré-diagnóstico dele do neuro no dia 24 de setembro de 2020. Nós estamos no dia 23 de janeiro de 2022. Então, né, setembro desse ano já vão fazer 2 anos que ele teve o pré-diagnóstico, tá? E o diagnóstico dele veio no dia 19 do 11. Então, setembro ele teve o pré-diagnóstico e foi caminhado para as terapias, para fazer a investigação, que eles chamam, né? É feita uma investigação do espectro. E aí ele teve o laudo fechado pelo psiquiatra do autismo. Como você descobriu? Gente, minha primeira suspeita veio por conta do atraso de fala. O Bernardo até hoje, ele não fala ainda. Quando ele teve esse pré-diagnóstico, quando o Bernardo fechou o laudo, ele tinha 2 anos e 3 meses. Então a gente já tem 1 ano e 2 meses de laudo fechado, já de tratamento, de acompanhamento já do autismo, né? Porque até então, pra mim, ele era uma criança normal. E aí, um belo dia aqui no condomínio, eu comecei a ver algumas coisas, eu comecei a identificar achando que não era normal, entendeu? Como interações, ele não interagia com as crianças. Então eu descia no condomínio, aqui tem um parquinho, eu moro num condomínio, tem um parquinho, eu descia com ele para brincar com as crianças e ele não interagia. Então assim, se as crianças estavam brincando aqui, num brinquedo, ele ia pro outro lado do parquinho onde não tinha ninguém, nenhuma criança, para brincar lá sozinho com o brinquedo. E sempre da forma totalmente diferente. Então no balanço, por exemplo, ele nunca sentou no balanço para se balançar. Ele nunca escorregou no escorregador. Ele queria subir o escorregador do lado contrário. A escadinha ele nunca subiu. O balanço, ele não queria sentar e balançar, ele só queria pegar a mão e balançar. Então, e outros brinquedos, a forma funcional dele brincar sempre foi diferente. Isso sempre foi a vida toda, mas até então eu achei que era só um jeito dele ser diferente, normal. Nunca desconfiei disso. Mas o que muito me estranhou era a falta de interação. Então eu via todas as crianças interagindo, e crianças aqui no condomínio, eu tive contato com crianças da mesma idade dele. Inclusive um dos meus vizinhos aqui tinha 1 mês só de diferença dele, ele era 1 mês mais velho que ele. E ele era bem mais desenvolvido, entendeu? A criança corria pra cima e pra baixo, subia os morrinhos, descia. E o Bernardo não. Ele andava pouco, porque ele andava, era sempre mais segura nas mãos, caía muito, até hoje ele cai bastante, tá? Ele anda ele anda melhor hoje, corre, mas ele ainda cai bastante. Ele trupica fácil, então sempre as sandálias dele tem que ser sempre algo bem firme no pezinho, porque para evitar com que ele caia, né? E principalmente as interações, as outras crianças brincavam, interagiam, até com crianças mais velhas, e o Bernardo nada, não interagia. E em relação a falar, todas as crianças viam pelo menos falando pouca coisa, cantando musiquinha. E o Bernardo, nada. E aí eu sentei, né, aqui em casa com a madrinha do Bernardo e a gente foi pensar. Eu fui falando, mas não sei, eu acho o Bernardo diferente. Eu falei com ela, eu não sei, eu acho o Bernardo diferente, né? Porque tem coisas que crianças da mesma idade do Bernardo, ou até mais novas que o Bernardo, já fazem, e o Bernardo não. E a gente começou a analisar, ver vídeos antigos, começou a olhar e falou assim, olha, engraçado, né? Tem algumas coisas que ele fazia e ele não faz mais. Sabe como o dia a dia vai passando e você meio que passa desapercebido muita coisa na correria do nosso dia a dia, né? E aí a gente começou a reparar mais nessas coisas. E
começamos a falar assim, olhar vídeos e falar assim, nossa, engraçado, antes ele dava tchau, hoje ele não dá mais. Ele mandava beijo, ele fazia carinha de bravo. Então ele tinha algumas interações que ele não fazia mais. E eu achei isso estranho. Eu falei, mas por que ele parou de fazer, né? E a gente foi identificando onde foi exatamente que ele parou. Na verdade, a gente já tinha sentido falta dessas interações. Ele falava alô, pegava o telefone e fazia alô, alô. Porque eu já tinha sentido, sim, que ele tinha tido uma parada de algumas coisas. Tipo assim, ele tinha parado de fazer algumas coisas. Então, mas até então eu achei que era fase de desenvolvimento, entendeu? Tipo assim, fase de adaptação. Ah, ele parou porque ele tá desenvolvendo outras coisas. Então, meio que ele esqueceu de fazer isso pra fazer outras coisas. Ah, porque ele tá muito focado em aprender a andar melhor. Eu tava achando que era isso. E aí, de repente, assim, a gente foi falando assim, não, mas é estranho, né? Por que ele não faz isso? Por que ele não faz aquilo? Por quê? Né? E aí a gente, a madrinha do meu filho, ela pegou a caderneta de vacina. Pegou a caderneta de vacina dele e falou assim, tem umas coisas que fica escrita aqui na caderneta, vamos ler, vai que alguma coisa faça sentido e nos dê um norte do que pode ser isso. Às vezes é um período de desenvolvimento, que tem aqueles períodos, né? E aí a madrinha do meu filho pegou a caderneta, eu vou até colocar a imagem para vocês verem, e assim é bom que algumas pessoas entendam que na caderneta de vacina, gente, é muito mais além de só vacina, tá? Tem muitas informações lá, informações super importantes, informações de doenças pré-existentes que podem ter, que a criança dá pequenos sintomas, marcos de desenvolvimento e outras N coisas que podem nos dar um norte muito ótimo, sabe? Nos ajuda até mesmo a passar para o médico exatamente o que está acontecendo com a criança, para que ele seja melhor direcionado, que foi o que aconteceu com o meu filho, tá? E a caderneta de vacina é um livro que a gente deveria ler e saber de cor e salteado. Na verdade é essa, né? Principalmente nós responsáveis pela criança. Então assim, na hora que a gente pegou a caderneta de vacina do Bernardo e começamos a ler, lá fala sobre alguns pré-características, né, que a pessoa pode ser que ela seja sinais, né, que podem levar a pessoa a ter um diagnóstico de investigado de autismo, né. E ela começou a ler, a criança faz isso, isso e isso. Aí eu, sim, a criança faz isso. Ela começou a ler aquela lista. Na hora que ela foi lendo, a gente, na hora, gente, vou falar com vocês. Na hora, eu olhei assim pro meu filho, eu vendo meu filho brincando, sentadinho brincando. Eu olhei assim pra madrinha do meu filho e eu falei, Bernardo é autista? Eu tenho quase certeza, meu filho é autista. Porque ele se encaixava muito naquelas características. Conforme ela foi lendo, parecia que ela estava falando do Bernardo. Parecia que ela estava descrevendo ele, entendeu? A personalidade dele, estressado, irritado e várias outras N coisas que ele sempre fez a gente. E aí, na próxima consulta com o pediatra, que foi, se eu não me engano, eram 15 dias depois, né, desse acontecido aqui em casa, eu comentei com o pediatra dele. Né, foi uma consulta com o pediatra avaliou ele e falou, não mãe, tá tudo normal, tudo maravilhoso, tudo bem. E eu falei isso com ele, doutor, eu acho estranho, porque o Bernardo até hoje não fala ainda, não interage muito, não, né? Fiz um esboço mais ou menos do comportamento dele. Aí ele falou comigo, olha Larissa, pra mim, o Bernardo é totalmente saudável, tá perfeito, o desenvolvimento dele tá normal. E porque assim, clinicamente, o Bernardo é perfeito, a saúde dele é impecável. Mas, como você está esboçando para mim sinais que vão muito além do que do clínico, eu vou encaminhar ele então para um neuro, né? Ele fez o teste, foi no oftalmologista, então fez o teste do olho para ver se ele tinha algum problema visual, fez o teste do ouvidinho novamente para ver se ele tinha algum problema de audição e deu tudo negativo. Então realmente o caso dele é totalmente neurológico, né? Mas, e aí no dia o pediatra falou comigo assim, então Larissa, o que eu posso fazer, eu vou encaminhar para o especialista. Porque eu não posso falar que ele não tem nada, sendo que eu não sou especialista da área. Clinicamente ele é perfeito, mas ele pode ter algo neurológico, de desenvolvimento. Em relação a isso, eu vou encaminhar ele para o especialista, que o seu especialista pode te dar um diagnóstico a respeito disso. Eu falei, perfeito.
E aí ele foi e encaminhou o Bernardo pro especialista, pro neuro, que foi o que me deu esse primeiro papelzinho aqui. E ela chegou lá e contou essa história pra ele, do que a gente percebeu, do que deu gatilho, da caderneta. E aí ele fez um questionário, né? Aí o que ela passou pra mim, né, foi que ele fez um questionário com ela. Tá, eu vou te fazer várias perguntas aqui e você vai me dizendo se ele faz isso, se ele não faz isso, como é que é a reação dele com isso, a reação dele com aquilo. E enquanto ele tava meio que entrevistando ela, né, sobre o Bernardo ficou solto no consultório e foi dando sinais que ele visualmente foi visualizando o comportamento, né, comportamental do Bernardo e identificando para fechar o diagnóstico dele, né. E aí o Bernardo foi estressando, foi brigando, foi fazendo várias coisas ali, mostrando como que é o comportamento dele ali no dia a dia, um pouco do comportamento dele no dia a dia. E aí no final da consulta ele simplesmente virou pra madrinha do meu filho, né, e falou assim com ela assim: olha, o Bernardo ele é autista, é literalmente aquilo que vocês identificaram e é claramente, ele ainda falou assim, ele é claramente autista, ele é um autista nato, ele falou, não tem como haver outro diagnóstico para ele. O que pode acontecer é, na investigação, descobrir que ele tem comorbidades, ele tem outras coisas, outras deficiências além do autismo, mas autista, eu posso te dar totalmente certeza que ele é autista. Aí ele, mas aí a gente fala, como, aí ele foi aqui foi explicar como funciona, eu dou o pré-diagnóstico, né, como se fosse um pré-diagnóstico, e a gente encaminha ele para investigação. O que seria essa investigação, Larissa? Ele vai fazer acompanhamentos multidisciplinar, né? Que são com os especialistas, que são fono, terapia ocupacional e psicologia comportamental e psiquiatria, né? E vou encaminhar ele para o psiquiatra também. Ele vai fazer acompanhamento com essas especialidades. Ele falou, e depois de alguns meses, esses especialistas vão emitir um laudo confirmando se ele realmente é autista, né? Se ele tem esses problemas comportamentais que definem ele como autistas ou não. E assim foi. E aí do dia 24 de 9 de 2020 até o dia 19 do 11 de 2020, o Bernardo ficou em investigação. No dia 19 do 11 de 2020, né, a gente levou os laudos do multidisciplinar dele, dos acompanhamentos. E aí o psiquiatra falou assim, fechou o laudo e nos entregou um laudo fechado, que foi esse aqui. E aí, minha gente, não é fácil, né? E aí do dia pra noite, depois desse primeiro papelzinho aqui do neuro, a nossa vida mudou, do dia pra noite. Na hora em que a madrinha do meu filho me ligou, me falando, eu tava trabalhando, e ela me ligou me falando que eu tava muito ansiosa com a consulta, né? E eu mandei mensagem pra ela falando, e aí, como é que foi? Já foi a consulta? Como é que foi? E ela me ligou e me falou, olha, eu vou te falar um pouco, mas em casa a gente conversa melhor e tal, mas é o seguinte, o que o médico falou é que o Bernardo realmente é autista. Gente, eu não vou mentir pra vocês, meu mundo caiu. Eu desabei chorar. Chorei, aí eu mandei mensagem para algumas pessoas com qual eu converso, que eu confio, fui desabafar, conversei, chorei. E eu fiquei assim, na verdade o meu medo não foi em ter um autista, sabe? Porque foi o que eu falei com ela, nossa vida não vai mudar nada, né? A madrinha do meu filho mora comigo, então a nossa família é essa, né? E eu falei com ela, nossa vida realmente não vai mudar nada. Porque o Bernardo sempre foi assim, só vai continuar sendo o que ele é. E agora, a diferença é que agora trouxe luz pra nós, né? A gente entende o porquê que ele é assim. E agora a gente vai ter que aprender a lidar com esses comportamentos. Mas o medo da sociedade, do mundo, de como as pessoas iriam receber isso, minha amiga, não foi fácil, né? Eu sou mãe solo, além de tudo, eu sou mãe solo. E o medo de tudo, da rejeição, do preconceito vir de dentro, né? Não só de fora, como de dentro. É muito doído. Então, assim, preconceito, eu sabia o que era isso.
Eu sabia o que era ter preconceito, porque desde que eu engravidei eu sofri preconceito. Como mãe solo. E eu falei, preconceito dói demais. E aí o meu medo era esse, era o preconceito, sabe? A sociedade é muito preconceituosa, ainda vivemos numa sociedade muito preconceituosa, muito fechada, com padrões muito altos de perfeccionismos, sabe? De perfeições que não existem. O ser humano é todo imperfeito, nós somos todos defeituosos, sabe? Eu sou cheia de defeitos, como se as pessoas tivessem que ser perfeitas. Então isso gera um preconceito para os deficientes muito grande, não só para os deficientes, mas para todos aqueles que não se encaixam nesse padrão de perfeição, né? E aí entra várias pessoas, tipo gordos, negros, e índios, e aí vai, a lista é grande. Todo mundo que está fora da caixinha, né? Mães solos, a comunidade LGBTQIA+, é muita gente que sofre todos os dias por não se encaixar nos padrões impostos por essa sociedade preconceituosa, né? E esse foi meu medo, eu chorei por isso. E porque, claro, gente, a nossa vida muda. A partir daquele dia, gente, a despesa que eu tinha, que era triplicou. Triplicou. Porque é caro, gente, também. É caro. Quem é mãe de autista sabe, é caro. É caro custear o tratamento. Você conseguir tudo pelo governo é difícil. Nosso SUS, como eu falei no início aqui do vídeo, é maravilhoso, nos dá tudo, mas ele não comporta todo mundo. Então, conseguir o tratamento 100% pelo governo é difícil. O Bernardo tá na fila, por exemplo. Só que até hoje não saiu ainda. Então eu tenho que custear no particular as terapias dele, né? Eu tenho que custear um convênio para poder ele fazer o acompanhamento dos médicos dele. Então assim, é difícil, é caro, é custoso. Então assim, tudo isso veio pum na minha cabeça, entendeu? Então, como eu falei, por eu ser mãe solo, tudo depender só de mim, né? O sustento, a criação, tudo dependeu sempre só de mim. Isso veio, eu falei, será que eu vou dar conta? Cara, e eu não vou mentir, teve vezes que eu falei assim, nossa Deus, por quê? Por quê? O que aconteceu? Por quê? Eu vou dar conta disso? Porque é muita coisa, é muita responsabilidade. O que já era difícil, triplica, quadruplica. E aí você fica... Se você não tiver uma boa estrutura, um bom alicerce, uma boa ajuda, sabe? Pessoas à sua volta que te seguram ali na sua mão e falam, opa, não é assim, calma. Você realmente se afunda. É muito difícil, muito difícil. E eu te falo que nesse 1 ano que a gente percorre aí, depois do diagnóstico, eu cheguei já a ter quadros depressivos. Então, como foi receber? Foi uma bomba. Mas é uma bomba que a gente vai aprendendo a desativá-la com o tempo. É mais ou menos isso. Como fugir, né? Não tem como não passar. E não tem como se preparar. Ninguém está preparado para isso. Nunca, jamais. Ninguém vai estar preparado para isso. Por mais que você se imagine, eu me imaginava mãe de um deficiente. Por mais que você se imagine, você nunca está preparado para viver isso. Nunca. Entenda isso. A parte mais difícil é a gente entender que pra gente cuidar do nosso filho, a gente precisa estar bem. Então, que para cuidar deles, autistas ou não, mas principalmente os autistas, os deficientes, porque a carga é um pouco maior, e o vídeo é sobre isso, principalmente para lidar com nossos filhos autistas, você não pode se anular. Você não pode esquecer de você. Porque a partir do momento que eu me anulo, eu perco a minha saúde mental. E sem saúde mental eu não cuido do meu filho, né? No meu caso, eu nem sustento o meu filho. Ou seja, meu filho nem come, entendeu? Então assim, é difícil, é pesado, é caro, é custoso. E o fardo é enorme. Mas a parte mais difícil pra mim foi isso. Foi entender que eu não poderia me anular. Que eu precisava também cuidar de mim.
para que eu pudesse cuidar do meu filho. Então, procurar uma ajuda psicológica, gente, é a melhor coisa. A partir do momento que você recebeu o diagnóstico do seu filho, procure uma ajuda psicológica também para você também, mãe. Para a família, sabe? A família precisa também de cuidar da mente, porque é muito difícil. E isso mexe com a cabeça da gente de uma forma que eu não tenho. Eu posso tentar aqui, ficar horas num vídeo aqui tentando explicar que você nunca vai entender, a não ser que você passe. Mas não se anule, família responsável, não se anule. Eu falo que pra mim todo mundo da sociedade deveria ter acompanhamento psicológico, sabe? Pra gente lidar com esse mundo, a gente precisa de acompanhamento psicológico, gente. Não é qualquer um não que lidar com o mundo, com essa sociedade. Então assim, não tenha vergonha de dizer isso, sabe? Não tenha vergonha de procurar um psicólogo, não. É a melhor coisa que vocês fazem, porque a gente precisa cuidar da gente também. Entendeu? Ao mesmo tempo que você recebe um diagnóstico, um papelzinho desse, que é uma bomba na sua vida, mas que ao mesmo tempo é uma luz que te traz todas as respostas que você precisava sobre o comportamento e como o seu filho era, o porquê que o seu filho era diferente. Tá. Então, gente, é isso. Esse é meu relato, como é que foi. Eu espero ter ajudado, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Foi mais um bate-papo, mas eu espero muito ter ajudado com algumas coisas, como caderneta e algumas dúvidas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui no comentário. Vamos conversar, vamos trocar experiências. Eu acho que isso é muito importante para nós. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe com alguém que às vezes precisa de entender melhor esse turbilhão de sentimento. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Tô começando agora, gente. Me ajuda aí, dá uma força. Eu tenho um blog que eu ponho algumas coisas, algumas dicas, alguns informativos de como fazer algumas coisas, buscar os seus direitos, viu? Seus filhos têm muito direito. Então assim, ó, um beijo e até a próxima. Tchau!